os nossos mentores espirituais possam estar aqui conosco esses próximos 50 minutos, onde nós vamos discutir um tema de relevância dentro da doutrina espírita, titulado A Reforma Íntima. Kardec, com muita propriedade, ele escreveu certa vez, ou melhor, isso foi dito por mentores espirituais sobre a questão da reforma íntima. Então, Kardec, no capítulo 17, do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos orienta a essa frase, que é uma frase assim, primorosa dentro da doutrina. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela força em que ele faz em domar as más tendências, as más inclinações. O verdadeiro espírita não é aquele que vem ao centro 365 dias ao ano, ou que toma 15 passes por mês, ou é aquele que melhor dirige uma instituição, ou o melhor tarefeiro da casa, ou o melhor orador. O verdadeiro espírita é aquele que está trabalhando a sua transformação moral. E, sobretudo, se esforçando para domar as más inclinações. O que são as más inclinações? Nós vamos ver daqui a pouco. São aqueles nossos inimigos de percurso, ou seja, coisa que nós trazemos dentro da gente, de outras existências, e que está difícil, muitas vezes, da gente dissipar de dentro da nossa intimidade. São chamados inimigos do percurso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, à medida que a gente vai se transformando moralmente e vai domando essas más inclinações, essas más tendências, nós estamos, então, inseridos na verdadeira definição do verdadeiro espírito. Reformar significa dar melhor forma, corrigir, né? Consertar, reconstruir. Quem nunca fez uma reforma na sua vida? Levanta a mão. Todos nós já reformamos alguma coisa, não já? Sob orientação do arquiteto, do engenheiro, a gente sempre tem alguma coisa para reformar. Uma casa, uma cozinha, um banheiro, né? Reformamos os móveis. Vai ficando velho, manda lá para o capoteiro, dá uma reformada. Reformamos o carro, às vezes a gente dá uma esbarrada, bate, acidente, vai lá na funilaria, né? Ele reforma o nosso automóvel. Se a roupa também ficou velha, a gente dá um jeito, né? Hoje em dia as roupas estão mais descartáveis, né? Antigamente tinha mais costureira, né? Hoje as costureiras já estão escasseando. Eu lembro que lá no interior de Minas, ou até mesmo em Volta Redonda, quando nós mudamos, minha mãe era costureira, então ela fazia essa reforma da nossa roupa, costurava lá para fora para o pessoal assim mais amigo. Então a gente tinha muita costureira no bairro. Era uma concorrência as costureiras. Hoje a costureira já está mais escasseando, porque as confecções e as roupas hoje parecem que estão mais descartáveis. Então se conserta pouco roupa. Há aquelas que querem fazer uma reforma do corpo físico, né? E a cirurgia plástica atende a grande maioria, principalmente das mulheres. Os homens também estão fazendo. Reforma a gente vê, né? Aí no âmbito político, institucional, a reforma do judiciário, que está difícil sair, a reforma tributária, que também está difícil, a reforma da Previdência. Então a gente ouve essa palavra reforma sempre no cotidiano. Mas e a reforma íntima? O que quer dizer na realidade? O que significa? Então nós vamos falar sobre isso, né? É o desafio da reforma íntima. Então nós vamos fazer 6 questionamentos. Primeiro, vamos definir o que é a reforma íntima. Segundo,
Por que a reforma íntima? Por que é importante a reforma íntima? Para que serve a reforma íntima? Onde fazer a reforma íntima? Quando fazer a reforma íntima? E como fazer a reforma íntima? Então, são 6 questionamentos. Então, vamos definir o que é a reforma íntima. Então, a reforma íntima, segundo a definição de mentores, significa o processo contínuo de autoconhecimento, que é do conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. Então, a reforma íntima, na realidade, significa um conhecimento das nossas fraquezas, das nossas tendências. Precisamos primeiro reconhecê-las, para depois trabalhar nelas. Esse é o verdadeiro sentido da reforma íntima. Significa uma transformação espiritual para melhor. Então, numa definição mais clara, significa a transformação do homem velho. O que significa o homem velho? Somos todos nós, o que nós temos dentro da gente, as cargas negativas que trazemos, as nossas fraquezas, os nossos vícios. E isso nós carregamos por séculos e séculos, que são chamados nossos companheiros de percurso. Já ouviram falar nesse termo? Companheiros de percurso. Então, a reforma íntima é a transformação do homem velho que existe em nós para o homem novo, no sentido de começarmos a implantar o ensinamento de Jesus dentro e fora da gente. Então vamos ver quantos inimigos de percurso nos perseguem e que trazemos através do século. Essa é a primeira slide. Olha aqui, vocês vão ler com calma. Olha a quantidade de coisas, gente, que nós trazemos dentro da gente. São chamados inimigos de percurso, os companheiros de percurso. Né? Dando ênfase aqui à cólera, que é uma coisa muito comum entre nós, né? A irritabilidade, a explosão. Né? Quantas vezes nós já explodimos? Existe um termo hoje vulgar chamado surtar, né? O surtar é isso. É um ataque de cólera e o indivíduo lá surtou agora. Ou seja, aquilo estava acumulando os problemas, de repente ele soltou. Isso é chamada cólera. A ira, a inveja, o pessimismo, a ingratidão, um termo muito estudado por João de Ângeles. Tem um livro que eu recomendo para vocês, chamado Psicologia da Gratidão. Vale a pena. Muito bacana. Ela fala sobre isso. Isso é uma fraqueza nossa, é um vício. Pessoa sem grata. O individualismo, a pessoa querer tudo para si. A falsidade, o desprezo, a antipatia. O comodismo, né? Uma coisa que bate muito na gente, né? A gente se acomoda fácil com as coisas. Para de ler, para de estudar, né? Para de desenvolver o raciocínio. Ah, tá bom, a vida está tranquila. Então a pessoa entra no comodismo. Deslealdade, impiedade, outra coisa também. A pessoa que não tem piedade, que não tem misericórdia. Isso tudo nós estamos trazendo dentro de nós o ódio, que é comum da nossa condição de espíritos, que estamos no mundo de provas e expiações, ainda odiamos as coisas, muitas vezes odiamos as pessoas, odiamos o sistema de governo, odiamos tal instituição, odiamos tal ideia, odiamos tal segmento religioso. O ódio é uma coisa que ainda está muito dentro da gente, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Mais uma quantidade aí de inimigos.
Vocês vão lendo aqui, ó, a preguiça. Olha que coisa terrível a preguiça, né? A pessoa não tem estímulo. Ela está parada no tempo, no espaço. Não há um estímulo para desenvolver. Torpeza, vingança, desdita. Vocês lembram o que significa essa palavra desdita? É a vingança da vingança. A vingança da vingança é a desdita. A teimosia. Pessoas são teimosas, autoritárias. Pessoas estão tendência à fofoca, a espalhar notícias. Hoje a fofoca chama fake news, né? São notícias realmente falsas. Né? Então o fofoqueiro, né? Ele se nutre de informação. Quer matar um fofoqueiro, uma fofoqueira, é só falar para ele: fulano, eu tenho um negócio para te contar, mas só vou te contar amanhã. Aí acaba com o fofoqueiro. Ele vai te ligar, vai insistir: não, conta hoje. O que é? Olha, é um negócio explosivo, eu só vou contar, você não... Aí você mata o fofoqueiro. Né? Porque são pessoas que espalham notícias sem o cunho verdadeiro de informação. O ressentimento é uma coisa também, né? Que é igual a mágoa. A mágoa é ressentimento. Você fica... Então, tudo isso, olha aqui, o egoísmo, o orgulho, isso aqui é destaque, ó, que são os dois antídotos da caridade. O egoísmo e o orgulho. Então, tudo isso, o materialismo, a vaidade, olha, o narcisismo, né? Que é o culto da personalidade, do céu. Todas estas situações significam companheiros, inimigos que nós trazemos de outras existências, como espíritos inferiores, que precisamos trabalhar, pulverizar no nosso íntimo. Isso se chama reforma íntima. Vamos destacar aqui a raiva. Olha. Quem de nós ainda não teve raiva em algum momento da vida? Já surtamos. A raiva, ela gera a cólera, né? A irritabilidade. E isso pode gerar grandes problemas. O indivíduo raivoso, ele é acometido de uma situação onde ele tem uma grande concentração de produção de neurohormônio adrenérgico, adrenalina, principalmente adrenalina. E a adrenalina, ela faz vasoconstricção, ela pega o vaso que é desse diâmetro e reduz. Ela estimula os receptores do coração, gerando taquicardia, tremor, palidez. Uma pessoa com um surto da raiva, ela tem alterações, tremores, palidez, suor, coração acelera, pressão aumenta, e muitas pessoas podem até desencarnar num surto de raiva. A raiva é muito comum nas pessoas ditas personalidade tipo A. Eu já falei isso aqui numa das palestras, lembra? O que é personalidade tipo A? É o que nós chamamos de tolerância zero. Vocês lembram do Saraiva, da televisão? Lá do Zorro Total, esse programa do Luiz, né? O Saraiva era um coronariano, já revascularizado, tinha operado coronário, e ele não tinha tolerância com as pessoas, né? Ele estava lá querendo alugar uma casa, ou comprar uma casa, porque aqui clareia muito. Você já conhece a palestra? Aliás, você já viu umas 4, 5 vezes. Então, o Saraiva estava lá na imobiliária para alugar uma casa, e chega um amigo e fala: Saraiva, veio alugar uma casa? Não, eu vim comer pizza. O corretor está preparando uma pizza, você quer comer pizza comigo? Aquela pergunta idiota, né? Tolerância zero. Caracteriza a personalidade tipo A. São pessoas que não têm paciência, agressivas, competitivas,
ambiciosa, vive com premência do tempo. Eles são portadores da chamada doença da pressa. O indivíduo tem pressa, está sempre com pressa, sempre agitado, com pressa, querendo fazer 15 coisas na mesma hora. Essa é a característica da personalidade tipo A. Então essas pessoas são submetidas a um estresse chamado psicossocial. Então normalmente são pessoas insatisfeitas. Personalidade tipo A são pessoas normalmente insatisfeitas com as coisas, insatisfeitas do trabalho, insatisfeitas com a família, insatisfeitas onde mora, insatisfeitas no bairro onde reside, na cidade, no país, insatisfeitas com o governo. São pessoas extremamente insatisfeitas. Insatisfeitas financeiramente, insatisfeitas no emprego. São pessoas que muitas vezes não têm um apoio familiar. E a gente vê uma maior incidência disso nas pessoas de baixo nível social. Mas não quer dizer que as pessoas de bom nível social não tenham, mas é mais comum nas comunidades, na periferia, onde você tem um índice de agressividade maior. É polícia entrando toda hora, o exército intervindo, é o traficante dando tiroteio. Então essas pessoas, elas passam a ter um nível de agressividade e tornam-se personalidade tipo A. Do outro lado, existe a personalidade tipo B, que é o contrário de tudo isso. São pessoas que contam de 1 até 10 quando tem um problema, procuram esfriar a cabeça, não são agressivas, são pessoas assim mais espiritualizadas, evangelizadas. Nós conhecemos essas pessoas. É minoria, mas já existe entre nós. As pessoas que não descompensam a dor, pessoas que são mais calmas, pessoas que raciocinam, evitam a agressividade, é a chamada personalidade tipo B. Aí me perguntaram uma vez, mas por que A e B? O A eu acredito que é do ansioso e o B do baiano. Aí dividiram duas pessoas em dois grupos, A e B. Aí cada um pode refletir aí nisso aqui, qual o nível que vocês estão mais, no A ou B. Existem pessoas que são azinhas, A pequenininho. Tem tudo isso, mas um nível de intensidade menor. Já tem uns que tem um A desse tamanho, já são azão. Tem o Bzinho, tem o Bzão. Em momentos da vida você pode ser mais A do que B. O B pode ter grandes problemas e se tornar um A, um Azinho. Normalmente o tipo A é de baixa resiliência. O que é a resiliência? Já falei aqui também. É a capacidade de a gente se manter em equilíbrio psicológico frente às adversidades, problemas da vida. Isso varia de pessoa para pessoa. Eu posso ser mais resiliente que a Milene ser mais do que eu mais que a Elzinha menos que eu. E existe uma diferença do nível de resiliência de uma pessoa para outra. Às vezes a gente não encontra, gente, mas aquela pessoa, olha os problemas que ela está enfrentando. Quantos problemas a pessoa chega lá no centro, a gente encontra com ela, ela está risonha, não reclama. São pessoas altamente resilientes. E a resiliência puxa a resignação, que são coisas diferentes. Resiliência é a capacidade de se você manter psicologicamente equilibrado frente aos problemões da vida. Eu consigo me manter equilibrado mesmo com sofrimento social, financeiro, moral ou espiritual. Resignação já é diferente. Resignação é a capacidade de você entender esse sofrimento. Você pode compreender ou aceitar esse sofrimento passivamente, ou seja, isso tudo é porque Deus quer, Deus ele nos manda o sofrimento. Isso é a resignação passiva. Existe a resignação ativa, racional, que é mais própria de nós espíritas. Nós procuramos
entender os problemas e os sofrimentos através do mecanismo da causa e efeito, das leis de Deus. Então nós entendemos que o sofrimento que nos bate à porta está relacionado ao mecanismo de causa e efeito, de ação e reação. Fica claro? Essa é a chamada resignação ativa. A resignação passiva, como eu falei há pouco, é o indivíduo que isso é porque Deus quer, é porque é assim mesmo. Então o indivíduo resigna, porque ele é religioso, ele tem a fé, ele tem uma esperança que um dia tudo vai mudar, que aquilo ali é passageiro, essa resignação passiva. Ele pode ser resignado e resiliente? Sim, em regra geral, o resignado ativo, ele é muito resiliente. Onde a gente vai encontrar um indivíduo de baixa resiliência? Nos consultórios do neurologista, dos psiquiatras, tomando antidepressivo, ansiolítico, são as pessoas de baixa resiliência. Eles têm que buscar alguma coisa para eles se sentirem melhores. Eles não fazem um esforço em domar as más tendências, não fazem um esforço de buscar o equilíbrio. O que nos pode dar boa resiliência? A doutrina espírita é um excelente remédio para a resiliência. Por quê? Porque nos ensina o quê? A vida futura, nos fala que somos espíritos, que estamos aqui de passagem. O que a doutrina espírita nos ensina mais? Que essa vida não é verdadeira. Nós temos um mundo espiritual. Deus, ao criar o universo, assim entenda, ele criou o mundo espiritual, criou o mundo material. Nós somos lá no mundo espiritual. A nossa vida verdadeira são as colônias. Nós viemos aqui por uma necessidade evolutiva. Isso é uma forma de nos tornarmos resilientes. Entendemos os fenômenos, procuramos nos equilibrar, porque sabemos que tudo é necessário para a nossa evolução espiritual. Buda, certa vez, disse: permanecer com raiva é como segurar uma brasa com a intenção de jogar em outra pessoa. Você é o único que fica queimado, não é? Meu inimigo ali, eu vou lá na fogueira, pego uma brasa, seguro e espero ele passar. Mas enquanto ele está vindo, eu estou me queimando. De repente ele desvia do caminho, aí eu lá queimei minha mão, não joguei a brasa nele. Então, quem tem raiva, a raiva só é malefício para quem tem raiva. Vamos pegar mais dois aqui, ó, orgulho e egoísmo, olha só. Quem falou isso? Que o orgulho e o egoísmo é a negação da caridade. Emmanuel. O mesmo Emmanuel, instrutor do Chico, já havia dado essa mensagem em Paris, 1861, em Instruções dos Espíritos, que ele diz o seguinte: alvo para o qual todos os cristãos espíritos devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. São duas situações deterioradoras para a nossa evolução espiritual. Quem quiser sublimar mais rápido, quem quiser evoluir mais rápido, é só combater com todas as suas armas, suas forças, sua coragem, esses dois inimigos de percurso, que é o egoísmo e o orgulho. São situações altamente deterioradoras, como se fosse uma ferrugem, um mofo, uma infiltração. Uma coisa material é o orgulho e o egoísmo para o nosso espírito. Então a reforma íntima é quando nós modulamos o nosso caráter. Gente, a minha índole, a minha personalidade é essa, mas eu tenho que mudar, eu não posso ser mais assim. Eu estou vendo que eu vou ter problemas quando desencarnar. O Espiritismo nos ensina. E esses inimigos nos perturbam muito depois do desencarne. Mudar o meu temperamento, mudar meus valores, meus vícios. Vício aqui não é só fumar e beber, não. É um vício, vício de falar muito, vício de falar dos outros, vício de falar alto,
Olha só quantos vícios a gente tem. Vício de estar sempre atrasado. Tem pessoa que nunca chega na hora certa. Ele está sempre atrasadinho. Isso é um vício. Vício de gastar muito. Vício de sexo. Então, hábitos também, nós podemos mudar. Aos hábitos que nós temos, que são terríveis. Mas a gente sabe que isso faz mal para a gente, faz mal para o nosso próximo. As pessoas que convivem mais proximamente. Desejos. Né? Então, à medida que nós vamos modulando tudo isso, nós vamos promovendo a verdadeira reforma íntima. Então, em resumo, no resumão mesmo, a definição de reforma íntima é essa aqui, ó. É o esforço que nós temos que fazer para nos melhorarmos moralmente. À medida que eu melhoro moralmente, eu estou automaticamente já reformando a minha intimidade. Aqui a caridade vem daqui. Os nossos irmãos evangélicos e católicos, sem nenhuma crítica, eles entendem que a salvação, ela vem pela glorificação, que é uma salvação mais fácil de ser adquirida. Nós espíritas achamos que a salvação verdadeira, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro, através desse processo da reforma íntima, praticando bem o amor ao próximo, em síntese a caridade. Mas por que é importante nós nos reformarmos? Por que é importante nós nos reformarmos? Porque é um meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos compativelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Quando nos aprimoramos espiritualmente, nós estamos num processo já de iluminação, ou seja, temos que sair da nossa existência, dessa encarnação, melhor do que entramos. Concorda? Por isso nós estamos aqui numa casa espírita, gente. O Espiritismo nos dá essa elucidação, nos dá essa informação. É uma receita do cotidiano para a nossa melhora espiritual. Para que a reforma íntima? Para que serve a reforma íntima? Transformarmos. E transformamos a humanidade também, ainda tão distante da vivência evangélica. Concorda? Jesus já esteve aqui há mais de 2000 anos. Quantas diferenças nós vemos ainda? Vitor, você está perturbando um pouquinho. Ele está ceguinho, gente. Ele não enxerga. Então, olha só. Nós estamos aqui numa necessidade de transformarmos. Mas se a gente não nos transformar, nós não conseguimos contaminar, não conseguimos transformar as pessoas que estão do nosso lado. Concordam? Porque a vivência evangélica ela é igual uma pedra no lago. Se eu crio um exemplo evangélico no ambiente onde eu estou, aquilo é igual a pedra no lago, aquilo vai dando ondas. E eu vou contaminando. No mesma coisa que o mal contamina, o bem contamina muito mais rápido que o mal. A gente pode pensar o contrário, né? Mas o bem contamina muito mais rápido que o mal. E é uma tendência a gente sempre ver o mal primeiro para depois o bem. Haja visto as nossas empresas de televisão, de mídia, né? Comercial, como que elas enfocam o mal, né? Você liga Globo 8h30 da noite, Jornal Nacional. Devia chamar Jornal Nacional e não Nacional. Que ali Nacional só fala coisa de mal. Você já observaram? Ele não fala, o cientista da Universidade de São Paulo acaba de descobrir um cromossomo. Olha que bom para nós. Você não tem notícias assim. Você tem sim, às vezes, uma vez por semana, no meio de centenas de notícias políticas, de segurança, notícias ruins. Por quê? Porque o mal ainda atrai, o mal ainda dá muito e
Ibope. Para que a reforma íntima? À medida que nós vamos nos reformando, o que vai acontecer aqui? Gente, isso aqui é a coisa talvez mais importante da nossa reforma íntima. É a nossa sintonia com o mundo espiritual. Que é o que nós estamos tentando fazer numa palestra quando vamos ao céu. O que a gente faz quando vem aqui? Ou quando se recolhe e faz uma prece, ou mentaliza. Nós estamos tentando fazer uma facilitação com os mentores espirituais. Mas para fazer isso, eu preciso estar intimamente já reformado. Como que eu vou conseguir fazer uma prece sincera para pedir para alguém ou pedir para nós mesmos, se eu estou ainda desarmonizado? Não tem como. É comum você encontrar as pessoas, eu estou tão fragilizado, estou tão nervoso na minha vida, que eu não consigo nem fazer uma prece. Já ouviram alguém falar isso para vocês? Isso é o que mais acontece. Com essa estrutura social que nós temos, com esse mundo totalmente desarvorado, inconstante, as pessoas acabam indo nesse tsunami e perdem uma das coisas mais importantes, que é a chamada harmonização, que é um mix de serenidade e resignação. Eu, quando estou harmonizado, eu estou resignado, eu estou sereno. Então a reforma íntima vai nos trazer como consequência o quê? Uma sintonia melhor com o mundo espiritual e, sobretudo, a harmonização. Como é bom você ter contato com pessoas harmonizadas, não é bom? Você conversar com as pessoas e as pessoas estão em harmonia, estão tranquilas. Te passa uma vibração positiva. Nossa, eu conversei com aquela pessoa, que maravilha. Aquela pessoa, conversei com ela 5 minutos, mas ela me passou uma paz, uma tranquilidade. Ou seja, ela está sendo como a pedra no lago, contaminando. É o que Jesus fazia. Como exemplo maior de gentileza, Jesus é um exemplo maior de gentileza. Se vocês quiserem um exemplo de gentileza, era Jesus. Onde ele passava, através da sua emanação fluídica, que era um espírito Cristo, muito evoluído, o mais evoluído que teve entre nós, como os espíritos falaram a Kardec, Jesus ele contaminava com a sua presença, com as suas atitudes e, sobretudo, com as suas palavras. Não tinha ninguém que não se harmonizasse com a presença de Jesus. E isso nós podemos fazer, além de conhecer o Evangelho na íntegra, que é a parte da teoria, né? Da competência, nós podemos nos tornar com bastante habilidade na prática do Evangelho. Então, se nós praticamos o Evangelho, estaremos harmonizados, serenos, resignados, sobretudo a resignação ativa. E com isso estaremos o quê? Integrados para preparar o terceiro milênio. É isso que a doutrina espírita espera de todos nós, que o Cristo espera de todos nós. Mas, infelizmente, nós temos, como se fosse um imã, puxando a gente para um lado, né? Que são esses inimigos do percurso que eu mostrei para vocês. Então, nós estamos aqui para tentar domar essas más tendências, nos transformarmos moralmente. E onde fazer a reforma íntima? Dentro da gente mesmo. Refletindo em todos os campos da nossa existência. Estamos sendo bons pais?
Estamos educando nossos filhos realmente como Cristo gostaria? Estamos chegando na hora do nosso trabalho? Estamos desempenhando o nosso papel no nosso ambiente de trabalho? Tudo isso são questionamentos. Estamos sendo bons familiares? Estamos cumprindo realmente na nossa vida o que Jesus pediu que todos nós fizéssemos? Então, à medida que a gente vai se transformando, nos reformando, o que acontece? É o efeito na pedra do lago. Você pega um lago muito paradinho, um espelho, jogar uma pedra. Todos nós já tivemos essa experiência quando éramos crianças, mesmo no ambiente, você vai passear aí na roça, em algum lugar, tem aquele lago paradinho, você joga uma pedra, aquilo vai fazendo as ondas. É o efeito pedra no lago. Ou seja, o bem também contamina. E quando fazer? Vamos deixar esse negócio de reforma aí para outra encarnação. Já o agora é o momento ideal para a gente começar essa nossa reforma íntima. O tempo passa, os minutos são preciosos para as nossas conquistas, e isso nós precisamos urgentemente trabalhar na nossa reforma individual. E como fazer? Tem alguma receita para a gente acelerar mais a nossa reforma íntima? É isso aqui, ó. A grande receita para nos reformarmos é estudar o Evangelho. E, sobretudo, vivenciar. Existem duas palavrinhas no campo da academia que chama competência e habilidades. Quem trabalha na parte pedagógica sabe o que significa isso. O que é a competência na nossa vida? É o conhecimento das coisas. Conhecimento teórico. Leio muito, raciocino muito, pesquiso muito, me torno competente naquela área. Mas e habilidade? O que é? É você colocar em prática tudo aquilo que você aprende nos livros, no intercâmbio com as pessoas. A gente não aprende só no livro, a gente aprende com os mais velhos, a gente aprende até com os animais, a gente aprende a amar os animais, a querer os animais. Até eles nos ensinam. Mas o importante é a gente se tornar hábil. Ou seja, desenvolver a habilidade prática daquilo que nós conhecemos. Porque não adianta eu vir ao centro, assistir palestras boas, saber de cabo a rabo todo o conceito de Kardec, toda a escritura, saber todo o Evangelho, ter certeza daquilo, mas na hora de praticar eu não estou vivenciando. Entenderam bem isso? Uma coisa é a competência, outra é a vivência. E ao vivenciar o Evangelho, a base do Evangelho é o mandamento maior. Amar ao próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todas as suas forças, toda a sua tendência, e sobretudo ao próximo, na prática incessante da caridade, que fora dela não há salvação. Kardec já tinha falado. Sabemos muito bem que existem dois tipos de caridade. A caridade material, alguns não gostam de falar em caridade material, preferem falar em ajuda humanitária. Mas o que é a caridade? É você dar uma esmola, um agasalho, um alimento, ajudar numa construção. Essa é muito fácil de fazer. Muito fácil. Caridade material. Fácil mesmo. Você tira do bolso, dá um indivíduo pedinte, o indivíduo ali vendendo uma balinha, você ajuda. Isso é fácil de fazer. Agora, a mais difícil é essa, que é a caridade moral. Que é justamente as pessoas que já praticam ela, na sua essência, já estão retirando do seu íntimo aqueles inimigos, principalmente o orgulho e o egoísmo. São as duas situações nossas que mais são antídotos da caridade.
Então o que é a caridade moral? É suportar uns aos outros, através de uma coisa que a gente chama de indulgência. O primeiro pilar da caridade, indulgência. Talvez seja o pilar mais difícil, que é você tornar indulgente. O que é indulgência? É você se colocar no lugar do outro. Você entender a fraqueza do outro, a chatice do outro, a irritabilidade do outro. Isso chama-se indulgência. Saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Saber se fazer surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca, que uma boca habituada a caçoar. Ajudar silenciosamente. Essa é a caridade moral. Na caridade material, dá-se o que se tem. Na moral, dá-se o que se é. Diferente. Mas como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? Uma pessoa sem recurso material pode fazer a caridade? Óbvio. Claro que ela pode. Como? Em pensamento. A pessoa pode não ter o dinheiro para ajudar uma pessoa mais necessitada, mas ela pode ter uma força moral, ter um pensamento muito forte e orar para aquela pessoa. Isso é uma forma de caridade. Quando oramos para os nossos irmãos, nós estamos praticando também a caridade. Posso dar um conselho, não posso? Pessoa que me chama, eu não tenho como ajudar aquela pessoa. Mas eu dou um conselho. Fique tranquila, minha irmã. Essa situação sua financeira vai passar. Tudo isso faz parte do mecanismo de causa e efeito. Lembre-se que você está sempre bem protegido. Nós espíritas temos argumentos muito fortes para consolar as pessoas. E em ações, eu posso não ter condição financeira nem para pagar a mensalidade do centro, mas eu posso dedicar um tempo à casa espírita como tarefeiro, realizando uma palestra, uma conferência, ajudando os necessitados em uma catástrofe, visitando os lares famintos, fazendo uma roupa, um agasalho. Eu não tenho condições financeiras nem para pagar a mensalidade, mas eu posso dedicar aqui, Elzinho, eu posso dedicar, né? A senhora vem, eu sei costurar, bordar, eu ajudo. Se quiser eu faço aqui a faxina. Então tem muitos tarefeiros que podem agir, pode ajudar, fazer a caridade através das ações. Então Kardec pergunta aos espíritos, essa é a pergunta 886, é uma pergunta clássica dentro da doutrina. Kardec perguntou qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus entendia. Então os espíritos respondem, caridade é um tripé. Primeiro, é a benevolência para todos, ou para, certo, é para com todos. Quem quer ser benevolente para com todos? É o ser bom, mas não é ser bom só para o meu familiar, para o meu filho, para o meu amigão, para o meu companheiro de trabalho. Ser bom indistintamente, eu tenho que ser bom também até para o meu inimigo. Jesus mostrou isso. Por quê? Porque a benevolência é a força moral que nós temos para nos iluminarmos. O segundo tripé da caridade é a indulgência, aquilo que falamos há pouco, que é a compreensão para os defeitos alheios. Um indivíduo fala alto, um indivíduo me agride, um indivíduo ele é irritado comigo, eu tenho que entender como espírita por que ele age assim. Aí você vai ver às vezes que o indivíduo é irritado, te tratou mal, por quê? Porque está com grandes problemas em casa. Está com uma mulher doente, com uma doença incurável. Está com um filho que está no campo das drogas. Está com uma filha que se desviou. Está com uma esposa que tem uma esquizofrenia. Tem um chefe que está atormentando ele. Então, muitas vezes, aquela pessoa em desalinho, desequilíbrio, vem e joga toda a carga negativa em cima de nós. Se eu sou um indivíduo caridoso, indulgente, eu vou entender aquele indivíduo. Olha como é que a coisa é diferente. Isso é maravilhoso, gente, o ensinamento de Jesus. A indulgência é a compreensão para com os defeitos. Isso talvez seja um dos
das bases da caridade mais difícil de praticar. E o terceiro, do tripé da caridade, né, que é o chamado BIP, né, benevolência, indulgência e perdão, é o terceiro, que é o perdão das ofensas. E perdão, nós temos que entender, ele é mão e contramão. Ele tanto pode ser uma via de ida quanto uma via de volta. Eu posso tanto humildemente pedir o perdão, como posso também humildemente conceder o perdão. Pessoa que me agrediu, depois vem lá e pede perdão. Ou eu agredi alguém e vou lá e peço perdão. Então, o perdão é uma situação que nos torna mais leves, porque tira da gente o rancor, o ressentimento, que são duas situações que nos adoecem, gente. Porque tem gente no consultório médico com hipertensão, com doenças graves, doenças tipo alérgicas, né? Colites, asma, problema de pele. Por quê? Estão trazendo dentro deles o ressentimento, a mágoa de alguém. Não conseguem perdoar. E aquilo se transforma num distúrbio, ou psicológico ou físico. Então a gente vê que os ensinamentos de Jesus vai além do ensinamento filosófico e religioso. Ele cai no âmbito da ciência. Que a pessoa sem mágoa, sem ressentimento, ela pode ficar livre até de muitas doenças. Eu tenho no consultório experiência. Fui conversando e descobri que o paciente tinha um ressentimento enorme contra o cunhado dele. Enorme, um problemão entre os dois. Aí eu aconselhei, esse indivíduo é presbiteriano, ele está afastado da igreja, olha só, como que as forças do mal, né? A primeira coisa que o obsessor faz é te desviar do ambiente religioso. Meu pai falava isso, muito cuidado, que as forças espirituais, elas te desviam. Isso acontece com a gente. Se a gente deixa de ir no centro, isso acontece. 15, 20, 3 semanas, você já sente diferente. Não quer dizer que a religião seja tudo, porque tem muita gente que vive sem religião. Mas nós somos espíritos que precisamos sempre estar ouvindo, repetindo, toda semana, lendo o Evangelho, para a gente se transformando. A gente vai se transformando muito devagarinho, gente. A nossa transformação moral é a passo de tartaruga. Mas nós precisamos estar sempre aqui ouvindo. E esse jovem, esse senhor, tinha os seus 45 anos, ele na realidade, ele estava com um ressentimento enorme. E a pressão arterial dele não controlava. Em cardiologia, você começa com medicamento, se isso não deu certo, você acrescenta um segundo, o terceiro, quando chega no quarto medicamento, aí a gente já chama isso de hipertensão resistente. E ele já estava com hipertensão resistente, já estava usando 4 grupos de medicamentos em dose máxima e continuava hipertenso. E ansioso, nervoso. Aí eu tive que chegar e saber qual o motivo. Aí ele foi soltando e depois. Falou, sabe qual é o seu remédio? Você vai procurar o seu cunhado hoje. Vai dar até um telefonema para ele. E fala para ele que você não está sentindo bem com aquela situação. Que sempre vocês se gostaram, se deram bem. E os dois depois, ele perdoou o perdão. O que aconteceu um mês depois? Eu fui retirando os medicamentos. Hoje ele só toma um remédio, porque na realidade ele é um hipertenso. Só que não é hipertenso grave como ele estava. Então o ressentimento, a mágoa, nos perturba. Por quê? Porque é um mecanismo sempre, e toda vez que esse indivíduo ouvia falar no cunhado, ele... Então o ressentimento e a mágoa, ela nos faz mal. Isso não sou eu que falo, são os espíritos. É a nossa doutrina que fala sobre isso. Porque nós podemos adoecer se nós não perdoarmos. BIP, benevolência, indulgência e perdão. Eu sei que o que eu estou falando aqui é repetitivo, mas é sempre bom repetir. Dentro do campo da medicina a gente utiliza muito, né? A repetição, né?
Como é bom. A gente vê todo dia, eu vejo lá insuficiência cardíaca, discuto o tema com os meus alunos. De um aluno do internato, que eu sou preceptor lá no 9º período, lá no Hospital São João Batista. Aí um aluno fala, professor, isso já é o 3º caso de insuficiência cardíaca que aparece. Nossa, vamos ver outro caso. Eu falei, não, vamos ver. E não é que deu um exemplo, que aquele paciente tinha mais coisa que ele tinha visto nos outros 2 casos. Tinha um sopro lá da válvula mitral, tinha uma fibrilação atrial, com arritmia crônica. Então, na medicina como na doutrina, é importante você repetir as coisas para a coisa ficar bem selada no nosso pessimismo, né? Isso aqui eu não vou, isso aqui todos vocês conhecem, 1 Coríntios 13, 1,3, isso aqui é a relíquia que nós temos no Novo Testamento, essa carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala maravilhosamente sobre a caridade. E os fundamentos da reforma íntima, para a gente terminar. Renova as esperanças interiores e nos fortalece na fé. O indivíduo que se reforma, ele fortalece na fé. O que é a fé? É você acreditar em coisas que você não vê, mas que você tem certeza que aquilo existe. Paulo escreveu aos Hebreus sobre a fé. É importante você ler a carta dele aos Hebreus. Ele fala sobre a fé. Solidificação do amor a si próprio e ao próximo, a incessante busca do perdão, cultivo dos pensamentos positivos. A reforma íntima nos concita sempre a gente ter pensamento positivo, que quanto mais a gente pensa negativamente, pior para a gente. A gente vai criar em torno da gente um mecanismo vibracional facilitando a presença dos espíritos em desalinho, que são os nossos inimigos, que não são poucos, são muitos. Os inimigos querendo nos perturbar a nossa vida, o nosso trabalho. Temos de aproveitar as oportunidades de vivência terrestre da nossa reencarnação, de forma a ultrapassarmos os níveis que nos conduzem à casa do Pai. Esses são os fundamentos da reforma íntima. Temos mais uns 5 minutinhos, né? Você já conhece essa história, eu vou repetir, eu já contei aqui. Então, a cena é o seguinte: um advogado, doutor Luciano, muito vaidoso, orgulhoso, egoísta e endinheirado, mas extremamente inimigo da doutrina espírita. Ele tinha uma coisa que ele era inimigo da doutrina. Onde ele tivesse, que ele podia, ele falava contra os médiuns, contra os espíritas, ferindo mesmo. E ele resolveu escrever um livro libelo, contra o espiritismo. Vocês vão ver o que acontece. O doutor Luciano, advogado de renome, não ocultava a ojeriza que experimentava pela doutrina espírita. Era o inimigo ferrenho dos postulados de Kardec. Vocês imaginam uma pessoa totalmente inimiga dos postulados de Kardec, era o doutor Luciano. Fosse onde fosse, se a conversa versasse sobre algum tema de espiritismo, escorregava deliberadamente para o sarcasmo. Ah, essa história de espiritismo, só no tratado de psiquiatria, dizia irônico, e destilava as pequenas difamações como quem debulhava espigas de brasa. Tão azedo o adversário era, que aproveitou um largo período de férias em fazenda silenciosa, tinha um fazendão, pegou as férias, foi lá para a fazenda e escreveu um livro contra os espíritas. Era um livro de acusação, um livro de ódio contra o espiritismo. Quando ele recebia os amigos na sua fazenda e comentando o que ele estava escrevendo, ria-se e entre um gole e outro de uísque, ele ria com os amigos e falava sempre mal do espiritismo. O
doutor Luciano, então, já assumia as primeiras responsabilidades para enviar o volume do livro que ele tinha escrito contra a doutrina, quando veio inesperado. Dirigia carro elegante, já com o livro pronto, em direção à editora. Quando ele passava próximo a um grupo escolar, uma talentada criança de seus 6, 7 anos de idade veio e cai sobre as rodas do carro. Ele atropela o menino. Nos diz o Espírito, que mandou essa mensagem através do Chico, um passarinho sobre um trator não morreria tão depressa. Ele atropela aquele menino em frente ao grupo escolar. Tumulto, autoridade chegando, e o doutor ali naquela... Você sabe quando acontece um acidente numa rua, junta gente. E cada um dá a sua opinião. Aí começaram a acusar ele, quase que lincharam ele. É isso que aconteceu. Ele mesmo, aproveitando, suportando os impropérios, os xingamentos do povo, apanha o cadáver do menino e de coração agoniado, apesar de ele ser inimigo da doutrina, era um indivíduo que tinha uma tendência também ao bem. Ele sentiu, era misericordioso, pegou a criança morta e foi agoniado buscar a residência onde morava aquela criança. Em sã consciência, o doutor Luciano não se achava culpado, porque foi o menino que entrou debaixo do carro e ele atropelou. Chorando copiosamente, ele entrega o menino morto em pranto na mão dos pais, que o recebe sem a mínima queixa. Aquele pai, aquela mãe recebe a criança, o pai acaricia os cabelos da criança morta em silêncio, e a mãezinha ora em lágrimas. O doutor Luciano já sentiu coisa. Dentro dele, o desejo que ele fosse humilhado, acusado, ferido. Isso, de certo, lhe diminuiria a tensão. Encontrou naquele lar, no entanto, a resignação e a serenidade. O advogado, então, consulta a família sobre a instauração do processo de indenização. Não, eu quero pagar, indenizar vocês. Mas o pai responde firme: nada disso. O doutor não teve culpa alguma. Ninguém faria isso por querer. Olha a indulgência desse pai. E ele termina assim, fala o advogado: os desígnios de Deus foram cumpridos. E a mãe do menino, enxugando o rosto, acrescenta: choramos, doutor, como é natural, mas não desejamos indenização alguma. Deus sabe o que faz. O advogado, de olhos vermelhos, então considerou, aí o pai da criança falou: então, doutor, não se preocupe, compreendemos perfeitamente que o senhor não tem culpa. O senhor está sofrendo tanto quanto nós. Ore conosco. Aquele pai e a mãe ainda chamou, convidou o advogado para orar com eles, a fim de acalmar-se. Admirando-nos a paciência cristã, indagou vacilante. O advogado queria saber: qual é a religião de vocês? E os pais responderam: nós somos espíritas. Nós somos espíritas, porque entendemos que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Somos espíritas porque acreditamos nos mundos habitados. Somos espíritas porque conhecemos o mundo espiritual, aceitamos a reencarnação, a comunicação dos espíritos. Somos espíritas porque sabemos que a caridade, e fora dela não nos salvamos. Somos espíritas porque temos um guia e modelo da humanidade que se chama Jesus.
O advogado então baixou a cabeça e ali permaneceu sensibilizado e prestimoso até a realização dos funerais. O doutor Luciano colou no enterro do menino. E à noite em casa, depois de refletir muito, de coração transformado, fechou-se no quarto e rasgou página por página aquele livro, o libelo de ódio que ele tinha contra a doutrina espírita. Que Jesus, nosso mestre, nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.